Todos acharam? Hebreus 12, versículos de 1 ao versículo 3. Ok? Eu vou ler aqui. Diz assim. Hebreus 12, de 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Talvez poucos aqui conheçam a história, não sei se o Assis vai lembrar, mas em 2004, nas Olimpíadas, lá na Grécia, surgiu um homem, um brasileiro, um corredor, chamado Vanderlei Cordeiro de Lima. Lembra, Assis, dessa história? Vanderlei Cordeiro de Lima, ele estava prestes a colocar o seu nome na galeria dos campeões olímpicos da maratona. O ano então é 2004, o cenário, a capital grega, lá em Atenas. Ele estava a 45 segundos à frente do segundo colocado. Ele estava em primeiro colocado, estava a 45 segundos à frente do segundo colocado. Uma vantagem imensa para quem corre. A 7 quilômetros de vencer a corrida mais importante das Olimpíadas. Porém, um ex-padre, ele entrou, um ex-padre chamado Cornelius Horan, ele entrou no meio da pista de corrida, empurrou o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele empurrou ele, atrapalhou por completo, e com isso ele perdeu a sua colocação, o segundo colocado passou à sua frente, e ele encerrou a sua corrida, então sendo atrapalhado por completo por esse ex-padre que quis atrapalhar mesmo aquela corrida. Foi uma cena lamentável, para quem se lembra, foi terrível de ver um brasileiro perder a corrida. O mais interessante dessa corrida é que depois da corrida entrevistaram o Vanderlei e perguntaram, assim que ele terminou, o que aconteceu? Por que ele te empurrou? O que aconteceu? Por que ele atrapalhou a sua corrida e tal? E o Vanderlei, ele estava meio perdido. Ele estava meio sem entender o que estava acontecendo. Os entrevistadores começaram a perguntar por que ele atrapalhou você, até que ele respondeu, quem atrapalhou? O que aconteceu? Não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Eu simplesmente estava correndo, pensei que alguma coisa aconteceu, mas eu não sei o que foi. O meu foco eu não perdi. Eu continuei correndo a minha corrida. Ele não tinha percebido que alguém havia atrapalhado a corrida dele. Ele chegou no final, ele disse, eu estava tão focado em vencer, que a única coisa que eu pensava era chegar no final da corrida de maneira plena. Ele não pensou no desafio, não pensou no que atrapalhou ele, no que fez ele perder tempo, mas o objetivo dele era chegar no final. Por causa dessa atitude dele, ele recentemente, nas Olimpíadas, se não me engano que foi agora do Rio de Janeiro, ele recebeu a honra de levar e acender a pira olímpica e também recebeu uma medalha, que é a medalha melhor do que qualquer medalha de ouro. Essa medalha do espírito olímpico. Por que eu gosto muito dessa história? Eu particularmente não gosto de correr. Eu gosto de andar de bicicleta, comecei a gostar bastante de andar de bicicleta, estou meio parado, admito que estou meio parado, mas eu não gosto muito de correr.
Mas conversando com pessoas que correm, conversando com pessoas que amam a corrida, elas dizem o seguinte, que a única coisa que elas pensam em 40, 50, 1 hora, 3 horas de corrida, a única coisa que passa na mente delas, que elas imaginam, é a linha de chegada. Não passa mais nada na mente delas. A única coisa que passa é, eu quero chegar ao fim. Não se distrai com as coisas que estão do lado. Às vezes para pegar água, às vezes até esquece de pegar água e alguém tem que esticar a mão para que o corredor possa pegar água. Aí ele sim pega a água e toma. Mas a única coisa que o corredor, o profissional, ele realmente pensa é, eu quero chegar no final da corrida. O meu objetivo, ele é esse. E simplesmente esse. A vida cristã, ela não é exatamente assim. Exatamente assim. Uma corrida a qual nós não podemos, de modo nenhum, perder o foco, perder o objetivo, concluir a carreira, concluir a corrida, chegar até o céu. A vida cristã, ela é comparada a uma corrida que exige perseverança, fé e renúncia. Mas como nós podemos correr bem essa corrida da fé sem nos desanimar, sem se importar se estão nos atrapalhando ou não, sem nos importar com os nossos pecados, mas o objetivo da fé, o objetivo de chegar bem no final da corrida. Eu gostava muito de um professor no seminário que ele falava assim, não importa como você começa a sua carreira, ninguém se importa com como a pessoa começa a sua carreira, todo mundo se importa como você termina a sua carreira. O seu legado, o que você deixa, a fé que você deixa às pessoas é o que mais importa. Qual o legado que você está deixando é o que mais importa. Não importa como você começou. Ninguém se importa quando você começou e como começou. Mas o que importa é como você vai terminar a sua vida. Como você vai terminar o seu legado. Por isso que na corrida da fé, se a gente fosse resumir todo esse texto, a gente poderia resumir na seguinte frase: na corrida da fé, devemos olhar para Cristo Jesus, aquele que criou, correu, completou e nos treina para corrermos de maneira digna. Na corrida da fé, nós devemos olhar para Cristo Jesus, aquele que criou, correu, completou e nos treina para corrermos de maneira digna. E é exatamente isso que esse texto vai nos mostrar. Primeiramente, então, versículo de 1 a 2, a primeira parte do versículo 2, diz assim, vamos ler novamente, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Daqui a pouco a gente vai ler o restante do versículo. Interessante esse texto é que ele começa dizendo, olha, visto que nós temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Se você olhar para o capítulo 11, ele vai falar quais são essas testemunhas. Ele diz que pela fé, ele começa, pela fé, Abel, versículo 4, ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Versículo 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Versículo 7, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Versículo 8, pela fé, Abraão, e ele continua falando sobre Abraão, vai falar sobre Moisés, e fala sobre a Raabe e tantos outros, Gideão e tantos outros. Ele vai falar então que pela fé esses homens completaram a sua corrida. Pela fé eles correram, alguns erros, alguns acertos, alguns mais atrapalhados do que outros, mas eles não perderam o foco. Eles tinham um objetivo. O objetivo era glorificar ao Senhor.
Esse era o objetivo da vida deles. E por isso esses heróis da fé, como a gente chama, eles completaram a sua carreira. E por isso que nós temos essa grande nuvem de testemunhas. A ideia aqui é como num estádio, num ginásio, em que tem aquele palanque, né, a plateia olhando para você e te incentivando. Continue correndo, vá, continue se fortalecendo, continue na corrida da fé. Literalmente aqui, ele está dizendo, olha, é como se a gente olhasse para esses heróis da fé, é como se a gente olhasse para a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Esther, de Ruth, é como se a gente olhasse para a história deles e dissesse, e eles estivessem nos incentivando, vai, continua pela fé, continua se fortalecendo, continue buscando ao Senhor, vale a pena, vale a pena. É por isso que é importante a gente conhecer essas histórias, conhecer a história de José, conhecer a história de Jó. É importante nós conhecermos essas histórias e lermos a palavra, porque ela nos incentiva a continuar vivendo pela fé. Esses homens passaram pelas mesmas coisas que a gente passou, exatamente as mesmas coisas que a gente passa hoje em dia, mas eles permaneceram firmes na fé em Deus. Ele então diz, por causa disso, por causa dessa grande nuvem de testemunhas, nós devemos nos livrar de todo o peso do pecado e firmemente, que firmemente se apega a nós. E portanto a ordem aqui é, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós devemos então correr a corrida da fé com perseverança. Devemos viver essa vida, que já é uma loucura, mas vivemos essa vida com fé no Senhor. Mas ele então diz, versículo 2, que qual é a forma que nós devemos correr esta carreira que nos está proposta. Como nós devemos viver neste mundo? De que maneira nós devemos glorificar o Senhor? Como nós fazemos isso? Versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como eu falei no começo, o melhor corredor, o grande corredor, ele não pensa em nada que está à sua volta. Ele não se distrai com as coisas do mundo. Não se distrai com as distrações do mundo, com os pecados que se apega a ele, não se distrai com essas coisas. Ele tem um objetivo. Ele quer cumprir esse objetivo. E o objetivo dele é Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Portanto, Jesus, a gente pode tirar a aplicação que Jesus, ele é o autor da nossa fé. É Ele quem nos dá a fé. É Ele quem nos dá a possibilidade da gente correr essa corrida da fé. Olha o que diz, se você quiser abrir, mas eu vou ler bem rápido aqui, se quiser anotar também, Efésios 2, 8 a 10. Eu vou ler rápido para a gente não gastar tanto tempo. Efésios 2, 8 a 10, que diz assim, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Então, inicialmente, como que a gente é salvo? Como que a gente começa a nossa corrida? Pela fé. Mas o texto diz, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. O que esse texto então significa para nós? Que a gente só pode ser crente, a gente só pode seguir a Jesus, a gente só pode viver pela fé se nós cremos em quem nos dá a fé. E quem nos dá a fé é o próprio Cristo Jesus. Ele é o autor, Ele quem criou a fé, Ele quem nos dá essa fé. Sem Cristo Jesus, nós estávamos
mortos. Por isso que o versículo 1 de Efésios 2 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Quando vocês estavam mortos, Cristo Jesus deu vida. E essa é a fé que nós podemos ter. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem aqui é saber que é Deus quem criou a corrida. É Deus quem nos botou nesta corrida. É Deus quem nos dá a fé. É Jesus quem nos dá a fé. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da nossa vida. É Ele quem nos dá a capacidade para crermos nele. Devemos olhar então para Jesus como aquele que iniciou a obra da salvação em nossas vidas. Filipenses 1,6, eu vou ler aqui, diz assim: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem começa a obra em nossas vidas. Então devemos confiar na sua graça e no seu poder para nos sustentar nessa corrida de fé. O segundo ponto da mensagem, o restante do versículo 2, até o final do versículo 2, diz o seguinte: Então, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Não tem como uma pessoa te dar uma ordem, e às vezes até ruim, né? Uma pessoa te dá uma ordem: você tem que fazer isso, faça isso. Só que na verdade ela nunca fez. Não é ruim? Não parece hipocrisia? A pessoa manda: olha, você, talvez um treinador de futebol, né? O cara diz: você tem que chutar a bola assim, assim, assim. Mas o treinador nunca foi um jogador de futebol. E apesar de ter bons treinadores que nunca foram jogadores de futebol, mas ainda é estranho. Como que ele treina sendo que ele nunca jogou? Para ser um bom técnico, você precisa passar por isso. Jesus Cristo, então, Ele não é somente aquele que dá a fé para nós, mas é aquele quem correu também. É aquele que também suportou tudo e muito pior o que nós suportamos hoje. Os desafios, as lutas que nós enfrentamos hoje, Jesus passou por tudo e até muito pior. Por isso o texto diz: Jesus, Ele trocou a alegria que estava proposta, Ele trocou a alegria do céu, o seu reinado no céu, para vir à terra, nascer como homem, ser humilhado. Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus suportou a cruz, Jesus suportou qualquer humilhação, Jesus suportou os sofrimentos que a corrida traz. Um corredor está lá correndo, ele está só pensando: nossa, está doendo o meu pé, está doendo a batata, está doendo a coxa, está doendo tudo aqui, minhas costas, está doendo tudo. Mas ele sabe que o seu técnico está dizendo: olha, você vai sofrer, vai ser difícil, vai ser muito difícil você passar por tudo isso, mas saiba que o final, ele é garantido. Quando Jesus, ele olha o nosso sofrimento, quando a gente clama ao Senhor, ele diz: Jesus, estou sofrendo muito, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, está muito difícil. Jesus olha para nós e fala: eu sei que é difícil, eu passei o que você está passando, eu fui tentado em tudo que você é tentado, eu não pequei, mas eu sofri muito mais do que você está sofrendo. Quando a gente olha para o sofrimento de Jesus, a gente percebe que é uma alegria, como diz Pedro, é uma alegria nós passarmos por esses desafios, nós enfrentarmos na pele o que Jesus enfrentou, e Ele nos garante uma vitória final. Ele nos garante: olha, continuem firmes, porque assim como eu fui exaltado, eu também exaltarei vocês. Vocês também poderão vir ao céu e glorificar ao Senhor para o resto da vida.
porque eu dei a fé para vocês. Eu corri essa corrida e agora vocês podem correr junto comigo. Filipenses 2, 5 a 8, se você quiser abrir comigo, Filipenses 2, 5 a 8, vai falar justamente sobre isso. Filipenses 2, 5 a 8, que diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo se humilhou. Ele se humilhou ao ponto de se tornar homem. E nós devemos ter esse mesmo pensamento de Cristo Jesus. Viver também em posição de humilhados, reconhecer que somos frágeis, reconhecer que somos humanos, que somos pecadores, reconhecer a nossa humilhação e glorificar ao Senhor e viver essa vida debaixo dessa terra difícil, glorificando ao Senhor, debaixo de todo o sofrimento, mas ainda assim, dizendo como Jó disse: eu não abandonarei, eu não amaldiçoarei o meu Deus. O que nos dá esperança, então, irmãos, é que Jesus passou por todo o sofrimento que a gente passa. Ele sofreu, ele suportou a cruz. O sofrimento dele foi muito pior do que o nosso. Então, o primeiro ponto, Jesus, ele é o autor da nossa fé. É ele, então, quem criou a corrida. Segundo, Jesus é o consumador da nossa fé. Ou seja, é ele quem correu e é ele quem completou a corrida da fé. E por fim, a gente vai dar mais atenção também a esse versículo 3. Jesus, ele é o exemplo da nossa fé. Versículo 3 então diz: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ele é o treinador. É Ele quem nos ensina a suportar o que nós suportamos por meio da fé. Jesus então é o mestre, Ele é o padrão, é o inspirador da nossa fé. Ele é quem nos mostra como viver pela fé em meio às provações e tribulações. Ele é o sofredor, pois ele enfrentou oposição dos pecadores, como diz aqui. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele perseverou na fé. Ele suportou tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Eu gosto muito de um texto, se você quiser abrir comigo, em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Diz assim. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu amo esse texto porque ele nos mostra que nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós nos cansamos, é difícil obedecermos ao Senhor. É difícil, muitas vezes, nós cumprimos a palavra de Deus à risca. Na verdade, é impossível cumprirmos a palavra de Deus à risca. E o texto está dizendo, quando você estiver cansado,
quando você estiver sobrecarregado, quando na corrida da fé você estiver desanimado, quando você não suportar mais, quando estiver difícil você glorificar o Senhor, quando você for muito tentado, busque ao Senhor. Jesus diz: vinde a mim. E ao invés de julgar, ao invés de colocar um peso maior, ele não está colocando isso, está fazendo o contrário, ele está dizendo: eu vou aliviar vocês, eu vou tomar sobre mim o jugo, o peso, a carga. Eu vou nivelar, porque o meu jugo é suave. A ideia daqui, desse texto, ele está mostrando, não sei se talvez seja comum para algumas pessoas, mas eu sei que aqui no Piauí a gente conhece mais como canga do que como jugo, né? É mais canga que é conhecido, né? O que é a canga? Né? Eu não sou muito dessa área rural, mas pelo menos eu entendo, já foi me explicado bastante sobre isso, que é quando você tem um boi ou um jumento que ele é menor ou menos forte do que um boi, do que um outro boi. E aí quando você vai colocar os dois para poder puxar uma carroça, puxar alguma coisa nesse sentido, você precisa colocar mais peso sobre o boi que é mais forte ou mais alto e menos peso então sobre o boi mais leve. E aí você equilibra essa força para poder os dois irem juntos. E o mais forte, ele vai puxar então o mais fraco e acompanhar os dois juntos. O ideal seria que eles fossem nivelados. Mas quando você tem essa diferença, você coloca essa canga, esse jugo ali entre os dois para poder nivelar um ao outro e o mais forte poder puxar o mais fraco. O que Jesus está colocando aqui é que ele nivela, ele diz: olha, eu vou ao seu lado. Eu não vou fazer por você, mas eu vou ao seu lado. E o meu jugo, ele é aprenda sobre mim, o meu jugo, né, ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ele está colocando: olha, me acompanhe, venham do meu lado, eu vou pegar todo o peso, o seu peso, colocar sobre mim, porque eu sou mais forte, e eu vou guiar você. Eu vou te aliviar. Ele encerra então: porque o meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Então ele está colocando, por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, por mais impossível que seja você correr essa corrida, você permanecer firme na fé, a gente tem Cristo Jesus. E a gente pode ir até Ele. A gente pode clamar ao Senhor e dizer: Senhor, está difícil. Está difícil eu permanecer na fé. Está difícil eu correr esta corrida. E o Senhor diz: tá bom, então vamos junto. Eu corro junto com você. Eu vou ao seu lado. Eu vou te guiando. Eu vou te acompanhando. Deus não nos abandonou. Deus não disse: olha, aqui está a palavra, sigam e te virem. Façam, tentem aí me obedecer. Não, Deus não diz isso. Deus diz: aqui está a minha palavra, eu vou enviar Cristo Jesus para morrer na cruz por vocês, eu vou enviar o meu Santo Espírito para acompanhar vocês todos os dias do seu lado, como a gente cantou aqui: Espírito enche minha vida. E o Santo Espírito de Deus, ele nos guia pela fé. A gente vai cair, a gente vai pecar, a gente vai desanimar, mas Deus está do nosso lado, nos acompanhando, tomando o nosso jugo. Eu quero ler um outro texto que está em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, 24 até o 27. 1 Coríntios 9, 24 até o 27. Vamos ler do 23, na verdade. 1 Coríntios 9, 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: tudo faço por causa do Evangelho, para
para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A corrida da fé, ela não é fácil, ela é difícil. A gente tem que esmurrar o nosso próprio corpo. O próprio Jesus diz que se o teu olho direito te faz pecar, arranca fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora. Parece radical, né? Como que eu vou fazer isso para arrancar meu olho? É claro que é de maneira figurada que Jesus está dizendo, né? Não é fazer isso, não façam isso. Mas Jesus está colocando lá em Mateus 6 que exige obediência, exige renúncia. Viver pela fé é você lutar contra os seus pecados. É você falar, eu vou buscar ao Senhor. Eu vou lutar contra os meus pecados. Eu vou esmurrar o meu corpo. E a ideia de Paulo aqui não é que ele esmurrava o seu próprio corpo, né? Batia no próprio corpo dele, mas uma ideia figurada de que ele sofria tanto, mas tanto por causa do Evangelho, que é como se ele sofresse isso na própria pele. Como se ele esmurrasse. Mas vale a pena. Por quê? Porque ele vai alcançar o prêmio. E o prêmio é chegar ao céu. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. É Deus quem nos dá a salvação. Então, por causa disso, eu tenho que... já que eu sou salvo, eu já sou crente mesmo, então eu posso fazer o que eu bem entender. Pelo contrário. É agora que eu tenho que lutar contra o meu pecado. Agora, porque eu sou salvo, que eu tenho que viver em total obediência ao Senhor. E quando eu cair, e quando eu for atrapalhado nessa corrida, é eu continuar olhando para Cristo Jesus. É eu continuar com foco em Cristo Jesus. O último texto que eu quero ler é de 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 21 a 23. 1 Pedro 2, 21 a 23, que diz assim: Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Vamos ler até o 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Deus, Cristo Jesus, correu a nossa corrida, para que nós possamos agora correr esta mesma corrida, mas agora com fé, agora capazes. Não adianta você tentar chegar até os céus, tentar ir até os céus por conta própria. Não adianta. Só há, como a gente fala para as crianças, né? Só há dois caminhos: céu e inferno. É o que há. Você pode escolher entre o céu e o inferno.
Peça ao Senhor: Senhor, me dê fé. Senhor, me ajude a crer no Senhor. Me ajude a entregar a minha vida ao Senhor, a ser aceito pelo Senhor, a correr essa corrida, a ir até o céu. Gosto muito de um livro chamado O Peregrino, de John Bunyan. E nesse livro conta a história de um cristão. E o cristão é muito interessante porque conta exatamente a nossa vida. Exatamente a nossa vida. Por muitos momentos, o cristão estava vivendo, estava indo no caminho certo, mas de repente veio ali o castelo da perdição, e aí o gigante pega ele e aprisiona ele. Ele fica tempos e tempos sendo preso neste castelo, e ele perde toda a esperança dele em continuar seguindo a Cristo Jesus, até que eles encontram a chave. E a chave para libertá-los desse castelo da perdição era a própria fé. Eles então saem abertamente e voltam para o caminho. Eles estão seguindo o caminho, e aí de repente eles entram nas montanhas, que eu não lembro o nome certinho, mas é o Vale do Sono, se não me engano, o Vale do Sossego. Eles dormem naquele vale que é o conforto. Eles ficam ali confortáveis e tranquilos. Eles perdem o pergaminho que poderia possibilitar eles chegarem até o céu. E eles percebem que eles ficaram agora confortáveis. E eles voltam, se arrependem dos seus pecados e voltam para o caminho. A nossa vida cristã é exatamente assim. A gente enfrenta prisões, a gente enfrenta desafios, a gente enfrenta perseguições, a gente enfrenta o conforto de um lar. A gente fica muito confortável muitas vezes, a gente enfrenta os nossos pecados, mas Cristo viveu essa corrida também. Ele também foi tentado por Satanás a ter conforto. Satanás diz: olha, me adore, eu vou dar tudo o resto para você, transforma essas pedras em pães. Você pode fazer o que você quiser, Jesus. E Jesus diz: não, eu vou sofrer. Eu vou sofrer para que pessoas possam ser salvas. A vida cristã é um privilégio sofrer. A corrida cristã não é fácil e nem é rápida. Mas podemos correr bem se nós olharmos para Jesus Cristo constantemente. Ele é o autor, Ele é o consumador, é o exemplo na nossa fé. Nós possamos realmente fixar nossos olhos em Jesus e seguir Jesus até chegarmos à meta celestial, até chegarmos ao céu. Na corrida da fé, então, nós devemos olhar para Cristo Jesus, aquele que criou, correu, completou e nos treina para corrermos de maneira digna. Eu quero encerrar lendo um hino que eu sei que é talvez bastante conhecido de alguns irmãos. Quero ler o início do hino, primeira estrofe e o refrão, que é o Hinário para o Culto Cristão 560, que diz assim: ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir. Então o refrão diz: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Sei que há palavras difíceis aqui, né? Mas o que esse texto está dizendo? Olha, a guerra contra o pecado, ela é difícil. A corrida, ela é árdua, é difícil. Mas o mal não pode nos afligir, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Na rocha nós estamos firmados. Estou firmado, e das celestes bênçãos nós iremos aproveitar. Então ele diz: nós devemos olhar para Cristo,
o autor da nossa salvação. Nós devemos prosseguir, pois nós estamos avistando as bênçãos celestiais de Deus, que Deus vai nos dar. Por isso nós devemos nos revestir do poder do Senhor, para servir ao Senhor aqui na terra com todo ardor, com toda vontade. Essa é a vida cristã. Ela é difícil, ela é árdua, mas há a bênção de viver com Deus, a bênção de ser salvo por Deus, a bênção de viver no reino de Deus aqui, mas com a esperança de que viveremos também no céu, eternamente. E lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. A gente vai completar a corrida, vai passar a linha de chegada e aí acabou. E aí é só alegria e só gozo, glorificando ao Senhor. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela esperança que nós temos no Senhor. Se há alguém aqui que ainda não crê em Ti, te peço, Pai, abra o seu coração, para que essa pessoa possa crer em Ti, confiar no Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, que o Senhor dê fé a essa pessoa para crer em Ti. Ó Deus, te pedimos que o Senhor fortaleça as nossas mãos, fortaleça os nossos pés, para que possamos continuar a nossa corrida. Quando nos desanimarmos, quando for difícil de correr, quando a gente estiver cansado, que o Senhor seja a nossa esperança. Que a gente possa entregar o nosso cansaço no Senhor. O Senhor nos promete que o Senhor nos carregará, que o Senhor nos ajudará, que o Senhor estará do nosso lado. Peço a Deus que nós possamos ter fé de que o Senhor nos ouvirá e que por meio da oração possamos ir até Ti. Peço a Deus que o Senhor nos ajude a completar a nossa corrida, a chegar ao final de nossas vidas e poder olhar para trás e reconhecer que servimos ao Senhor, e reconhecer que buscamos ao Senhor, e reconhecer que valeu a pena. Que nós possamos chegar ao final da vida e não nos arrependemos de tudo que poderíamos ter feito, mas nos alegramos, porque cumprimos o Teu chamado, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé. Nos ajude, ó Pai, a prosseguirmos em nossos desafios diários e a buscarmos ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que é a vontade do Senhor isso, e que o Senhor nos dará o Teu Santo Espírito para todos os dias nos ajudar na luta contra o pecado, na luta contra este mundo cruel. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.